Olá a todos e bem-vindos a mais um The Deep Dive. Hoje vamos mergulhar fundo no mundo do gene SCC6A1. SCC6A1? Sim, SCC6A1. Apesar de não ser tão famoso, ele desempenha um papel crucial no nosso cérebro. Ah, entendi. E por que ele é tão importante assim? Ele é responsável por codificar a proteína HT1. Gatil? Isso. A HT1 é a proteína que regula o neurotransmissor GABA. Ah, o GABA, já ouvi falar. Mas me lembra o que ele faz mesmo. O GABA é como um freio para o nosso cérebro. Ele garante que tudo funcione direitinho, sem excesso. Nossa, interessante. Então, o que acontece quando esse gene, o SCC6A1, não funciona como deveria? É aí que as coisas complicam. Quando há uma variante patogênica no gene SCCCA1, a regulação do GABA fica prejudicada. É como se o freio do nosso cérebro estivesse com defeito. E quais são as consequências disso? As consequências podem ser bem variadas, desde atrasos no desenvolvimento, principalmente na fala e na cognição, até quadros de epilepsia e problemas de comportamento. Nossa, bem sério. E o que causa essas variantes patogênicas no gene? Aí é que está. A causa exata ainda é um mistério para a ciência. Mas existem diversas pesquisas em andamento para desvendar essa charada. E como essas pesquisas estão sendo conduzidas? Uma das linhas de pesquisa se concentra em analisar a estrutura tridimensional da proteína de atum. Estrutura tridimensional. Sim, imagine que a proteína é como origami, com dobras específicas que determinam sua forma e função. Entendi. E como essa análise da estrutura 3D ajuda nas pesquisas? Ao analisar a estrutura 3D da proteína, os cientistas conseguem identificar os locais onde as variantes patogênicas ocorrem. E o que isso significa na prática? Significa que, ao saber onde a variante está localizada na proteína, os pesquisadores podem prever como ela afeta a função da JET1. Fascinante. É como ter um mapa da proteína mostrando os pontos fracos e as possíveis consequências? Exatamente. E com base nesse conhecimento, os cientistas podem desenvolver terapias mais eficazes e personalizadas. E terapias personalizadas. Sim. Imagine um tratamento que seja feito sob medida para cada paciente, levando em consideração a variante específica que ele possui. É a medicina do futuro. E enquanto essas terapias personalizadas não chegam, como os pacientes são tratados? Atualmente, o tratamento se concentra em aliviar os sintomas. Para as crises convulsivas, são utilizados medicamentos antipilépticos. E para os problemas de comportamento, a terapia comportamental e o acompanhamento com psicólogos são essenciais. E como é o dia a dia de uma pessoa com essa condição? É desafiador, sem dúvida. As dificuldades variam de acordo com a gravidade dos sintomas, mas, em geral, os pacientes e as famílias enfrentam desafios na comunicação, na aprendizagem, na socialização e no controle das crises. Que difícil. E o que está sendo feito para ajudar essas pessoas? Além da busca por novos tratamentos, a criação de organizações de apoio tem sido fundamental. Um exemplo inspirador é a SCC6A1 Connect. SCC6A1 Connect, nunca ouvi falar. Essa organização foi criada por Amber Freed, uma mãe que vivenciou a falta de informações e de apoio quando seu filho foi diagnosticado com a variante no SCC6A1. Imagino como deve ter sido difícil para ela. Com certeza. E essa experiência impulsionou a criar a SCC6A1 Connect. E qual o objetivo dessa organização? A SC6E1 Connect tem como objetivo conectar famílias, disseminar informações confiáveis sobre a condição e, principalmente, financiar pesquisas para encontrar a cura. Que iniciativa incrível! E como eles têm atuado para alcançar esses objetivos? Eles têm um site com informações detalhadas sobre a SC6A1, os sintomas, as opções de tratamento e as pesquisas em andamento. Eles também organizam eventos e conferências para conectar famílias e pesquisadores, promovendo a troca de experiências e a colaboração. É realmente inspirador ver como a força de vontade de uma mãe pode gerar um impacto tão positivo na vida de tantas pessoas. Com certeza. A história da Amber Freed e da SC6A1 Connect nos mostra que a união e a busca por conhecimento são essenciais para superar os desafios impostos pelas doenças raras. E por falar em conhecimento, o que mais a ciência tem descoberto sobre o SCC6A1? Um estudo recente, publicado no periódico Brain, trouxe uma descoberta fascinante. As variantes genéticas no SC6A1 podem afetar não só os neurônios, mas também os astrócitos. Astrócitos. Isso. Qual que são astrócitos? Imagine os astrócitos como os nutridores dos neurônios. Eles fornecem suporte, nutrientes e regulam o ambiente químico ao redor dos neurônios. Então as variantes no SCC6A1 podem prejudicar o funcionamento dos astrócitos também. Sim, o estudo demonstrou que as variantes podem prejudicar a capacidade dos astrócitos de regular o ambiente químico do cérebro. E que tipo de impacto isso pode ter? Isso pode afetar a comunicação entre os neurônios e, consequentemente, o funcionamento do cérebro como um todo. Nossa, é como se as variantes causassem um efeito dominó no cérebro, afetando diferentes tipos de células e suas funções. Exatamente. E essa descoberta abre novas perspectivas para o tratamento dos transtornos relacionados ao SCC6A1. Que incrível!
É a ciência nos mostrando que o cérebro é um sistema complexo e interconectado, e que a solução para os transtornos neurológicos pode estar na compreensão dessa complexa rede de interações. E a cada nova descoberta, a cada passo que damos em direção à compreensão do SCC6A1 e de seus impactos no cérebro, a esperança de um futuro mais promissor para os pacientes e suas famílias se renova. Sem dúvida. E é com essa esperança que seguimos em frente, buscando desvendar os mistérios do SCC6A1 e construir um futuro mais promissor para todos. E por falar em novas descobertas, você se lembra daquele estudo sobre a variabilidade dos sintomas em pacientes com a mesma variante genética no SCC6A1, mesmo dentro da mesma família? Sim, lembra. É um mistério que intriga os cientistas, né? Como explicar que pessoas com a mesma mutação podem ter sintomas tão diferentes? Exatamente. É como se a genética fosse um livro de receitas, mas cada pessoa adiciona seus próprios temperos, criando um prato único. Gostei da analogia. Então, o que esse estudo descobriu sobre essa variabilidade? O estudo analisou famílias onde os pais eram portadores da variante no gene, mas apresentavam sintomas leves ou até nenhum sintoma. Sério. E os filhos? Os filhos, por outro lado, manifestavam um transtorno de forma mais grave. Nossa, que interessante. É como se a genética fosse uma roleta russa, né? De certa forma, sim. É. Mas o estudo também apontou alguns fatores que podem influenciar essa variabilidade. Que fatores são esses? Outros genes, chamados modificadores genéticos, podem interagir com o SLC6A1, alterando a forma como ele se expressa. Entendi. E além dos genes, o que mais pode influenciar? Fatores ambientais, como a exposição a toxinas, infecções ou estresse, também podem ter um papel importante. Então, a genética é só uma peça do quebra-cabeça e a forma como ela se manifesta depende de uma série de outros fatores. Exatamente. E essa compreensão é fundamental para o desenvolvimento de terapias mais personalizadas. Falando em terapias personalizadas, você mencionou um portal online dedicado ao SCC6A1, lembra? Ah, sim. O portal SCC6A1 é uma ferramenta incrível para pesquisadores, médicos e famílias. E como ele funciona? Ele reúne dados genéticos e clínicos de indivíduos com variantes no SCC6A1. É possível visualizar a localização das variantes na estrutura 3D da proteína, comparar variantes semelhantes e analisar dados funcionais. Nossa, que legal. É como ter um mapa detalhado do gene e seus transtornos relacionados, né? Exatamente. E o melhor de tudo é que o portal é de acesso livre, ou seja, qualquer pessoa com acesso à internet pode usar. Que bacana. Acho que vou dar uma olhada depois. Mas mudando um pouco de assunto, você mencionou estudos sobre as características dos transtornos relacionados ao SCC6A1 em adultos. Lembra? Sim. Lembra. Geralmente ouvimos mais sobre o impacto do SCC6A1 em crianças, mas é fundamental que os adultos também sejam incluídos nas pesquisas. Por que é tão importante estudar os adultos nesse contexto? Porque os adultos podem nos fornecer informações valiosas sobre a progressão do transtorno ao longo da vida. Faz sentido. E o que esse estudo descobriu? O estudo analisou dados de 15 pacientes adultos com variantes no gene SCC6A1. E o que eles observaram? Eles descobriram que os sintomas mais comuns em adultos são deficiência intelectual, epilepsia, dificuldades de linguagem e transtornos comportamentais. Esses sintomas são parecidos com os observados em crianças. Sim, bastante parecidos. A principal diferença é que a deficiência intelectual parece ser mais grave em adultos, mas ainda são necessários mais estudos para confirmar essa observação. E o que esse estudo nos diz sobre a importância do diagnóstico genético em adultos? O diagnóstico genético em adultos pode ser crucial para encerrar a odisseia diagnóstica, evitar procedimentos invasivos, orientar o tratamento e fornecer informações sobre o prognóstico. É importante que os médicos considerem a possibilidade de transtornos relacionados ao SLC6A1 ao avaliarem adultos com sintomas neurológicos, né? Com certeza. E com o avanço da genética, o acesso ao diagnóstico genético está cada vez mais fácil. Ainda bem. E por falar em avanços, você mencionou um editorial que discute o passado, o presente e o futuro da pesquisa sobre o SCC6A1, certo? Sim, esse editorial é muito interessante. Ele destaca os avanços que já conquistamos na compreensão do SCC6A1, os desafios que ainda enfrentamos e as perspectivas para o futuro. Que legal. E o que ele destaca como avanços? Ele destaca o desenvolvimento de modelos experimentais, o crescente número de estudos clínicos e o surgimento de novas terapias. Que animador. Mas e os desafios? Quais são? Ele aponta na necessidade de compreendermos melhor a história natural da doença, definir o espectro fenotípico completo e identificar biomarcadores. E o futuro? O que podemos esperar? O editorial nos convida a olhar para o futuro com otimismo. Com a colaboração entre cientistas, médicos, pacientes e famílias, podemos construir um futuro mais promissor para as pessoas afetadas pelos transtornos relacionados ao SCC6A1.
Um futuro onde a medicina de precisão seja uma realidade. Exatamente. Um futuro com terapias personalizadas que levem em consideração as características de cada indivíduo. Que legal. E para que esse futuro se torne realidade, a conscientização sobre o SC6A1 é fundamental, né? Com certeza. É preciso combater o estigma e promover a inclusão dessas pessoas na sociedade. E por falar em inclusão, vamos agora nos aprofundar na história da organização SC6A1 Connect. Lembra que você mencionou a fundadora, a Amber Freed? Sim, a história da Amber é inspiradora. Ela nos mostra como a força de vontade de uma mãe pode gerar um impacto global. Verdade. E como tudo começou. Tudo começou com o diagnóstico do filho da Amber, o Maxwell. Ele foi diagnosticado com uma variante no gene SCC6A1 e ela se deparou com a falta de informações e de apoio. Difícil imaginar a angústia que ela deve ter sentido. Com certeza. Mas em vez de se desesperar, ela decidiu agir. E o que ela fez? Ela fundou a SLC6A1 Connect, com o objetivo de conectar famílias, disseminar informações e financiar pesquisas. Que atitude incrível! E como a organização tem atuado para alcançar esses objetivos? Eles criaram um site com informações sobre o SLC6A1, organizam eventos e conferências para conectar famílias e pesquisadores e trabalham incansavelmente para promover a conscientização sobre a condição. É realmente inspirador ver o impacto positivo que a SC6A1 Connect tem gerado na vida de tantas pessoas. E a história da Amber nos mostra que, mesmo diante das adversidades, a união e a busca por conhecimento podem fazer diferença. E por falar em conhecimento, vamos agora analisar um estudo sobre a variabilidade intrafamiliar em famílias com variantes no gene SCC6A1. Ah, esse estudo é fascinante. Ele nos mostra que, mesmo dentro da mesma família, a mesma variante genética pode se manifestar de formas completamente diferentes. Como isso é possível? Os pesquisadores ainda não têm todas as respostas, mas acreditam que diversos fatores podem influenciar essa variabilidade. Que fatores são esses? Modificadores genéticos, fatores ambientais e até mesmo a epigenética. Então, a genética não é um destino, mas um ponto de partida. Exatamente. E essa compreensão é fundamental para o desenvolvimento de terapias mais personalizadas, que levem em consideração a individualidade de cada paciente. Falando em individualidade, vamos agora analisar um estudo que investiga os períodos de regressão do desenvolvimento em crianças com transtornos relacionados ao SC6A1. Esse é um tema delicado, mas importante de ser abordado. A regressão do desenvolvimento pode ser um dos aspectos mais devastadores da condição. Imagino a dor de uma família ao ver seu filho perder habilidades que já havia conquistado. É realmente muito triste. Mas o estudo que vamos analisar agora nos traz algumas pistas sobre as possíveis causas da regressão do desenvolvimento. E o que o estudo descobriu? Ele sugere que a atividade elétrica cerebral normal, o desequilíbrio do GABA no cérebro e a inflamação cerebral podem estar envolvidos nesse processo. Então, esses fatores podem estar interligados, criando um ciclo vicioso que leva à regressão do desenvolvimento. Exatamente. E essa descoberta reforça a importância do diagnóstico e tratamento precoces para evitar ou minimizar os danos cerebrais. E além do tratamento, o que mais podemos fazer para ajudar essas crianças? É fundamental que os profissionais de saúde estejam atentos aos sinais de regressão do desenvolvimento para que possam intervir o mais rápido possível. E as famílias precisam de apoio e orientação para lidar com essa situação. Com certeza. E por falar em apoio, vamos agora analisar um estudo que investiga a prevalência de transtornos comportamentais em pacientes com transtornos relacionados a SCC6A1 e a importância da avaliação neuropsicológica nesse contexto. Os transtornos comportamentais podem ter um impacto enorme na vida do paciente e de sua família. É como se o mundo interior do paciente estivesse em constante turbulência. E qual a prevalência desses transtornos? Segundo o estudo, pelo menos 1/3 dos pacientes apresentam transtornos comportamentais, como autismo, TDAH, ansiedade e depressão. É uma prevalência alta. É preciso que os profissionais de saúde estejam atentos a esses sintomas. Sem dúvida. E o estudo também destaca a importância da avaliação neuropsicológica para o diagnóstico e o acompanhamento desses pacientes. A avaliação neuropsicológica, o que é isso? É um processo que utiliza testes e entrevistas para avaliar o funcionamento cognitivo, comportamental e emocional do paciente. Ah, entendi. É como se fosse um raio-x do cérebro. Exatamente. Yeah. E nos pacientes com transtornos relacionados ao SCC6A1, a avaliação neuropsicológica pode ajudar a identificar a presença de transtornos comportamentais, planejar intervenções e monitorar a progressão do transtorno. E o que o estudo recomenda em relação à avaliação neuropsicológica? Ele recomenda que a avaliação seja realizada periodicamente para acompanhar o desenvolvimento do paciente e ajustar o tratamento conforme necessário. Faz sentido. Afinal, o cérebro está em constante desenvolvimento e as necessidades do paciente podem mudar ao longo do tempo. Com certeza.
A avaliação neuropsicológica periódica é fundamental para garantir a melhor qualidade de vida possível para esses pacientes. E para finalizarmos nosso mergulho no mundo do SC6A1, vamos analisar um estudo sobre o impacto das variantes genéticas na função da proteína GAT1, tanto em neurônios quanto em astócitos. Esse estudo é fascinante. Ele nos leva a uma viagem microscópica ao interior das células para entendermos como as variantes genéticas afetam o funcionamento da proteína GAT1. Lembrando que a GAT1 é responsável por regular o GABA no cérebro, certo? Exatamente. E o estudo demonstra que as variantes genéticas no SC6A1 podem afetar a função da GAT1 tanto nos neurônios quanto nos astrócitos, prejudicando a comunicação entre as células e o funcionamento do cérebro como um todo. É como se as variantes causassem um verdadeiro caos no cérebro, desorganizando as células e suas funções. Perfeito. E o estudo destaca a importância de considerarmos não apenas os neurônios, mas também os astrócitos no estudo dos transtornos relacionados ao SC6A1. É como se estivéssemos ampliando nossa visão do problema, né? Exatamente. E essa compreensão mais ampla pode nos levar ao desenvolvimento de terapias mais eficazes. Nossa, é muita informação para processar, mas é incrível como a ciência está avançando, né? É verdade, cada estudo, cada descoberta nos aproxima de um futuro com mais esperança para os pacientes e suas famílias. E por falar em esperança, você mencionou um estudo sobre uma variante específica do gene SC6A1, lembra? Sim, lembra? É? Aquele que investigou o impacto da variante na função da proteína GAT1, né? Isso. O estudo foi publicado no periódico Cellular and Molecular Life Sciences, e ele se aprofundou nos mecanismos moleculares pelos quais essa variante afeta o transporte do GABA. Interessante. E o que eles descobriram? Eles descobriram que a variante causa uma redução significativa na atividade da proteína GAT1. E qual a consequência disso? Essa redução na atividade da GAT1 leva a um acúmulo de GABA no espaço extracelular. Fora dos neurônios. Exatamente. E esse acúmulo de GABA fora dos neurônios pode causar uma série de problemas, como convulsões, atrasos no desenvolvimento e transtornos comportamentais. Entendi. É como se o excesso de GABA atrapalhasse a comunicação entre os neurônios. Perfeito. É como se o GABA, que normalmente atua como um freio para a atividade cerebral, estivesse puxando o freio de mão com muita força. Nossa, que analogia interessante. E o que podemos fazer para evitar esse acidente? Aí é que entra a importância da pesquisa. Ao entendermos os mecanismos moleculares pelos quais essa variante afeta a proteína GAT1, podemos desenvolver terapias que visem restaurar sua função e o equilíbrio do GABA no cérebro. É a ciência abrindo caminho para a cura. E que bom saber que, a cada passo que damos em direção à compreensão do SC6A1 e de seus impactos no cérebro, nos aproximamos de um futuro mais promissor para os pacientes e suas famílias. Com certeza. A ciência, a colaboração entre pesquisadores, médicos, pacientes e famílias e a esperança são os combustíveis que nos impulsionam nessa jornada em busca de soluções para os desafios impostos pelo SC6A1. E assim, chegamos ao final de mais um The Deep Dive. Hoje exploramos o complexo e fascinante mundo do gene SC6A1. Vimos como ele impacta o desenvolvimento neurológico e a qualidade de vida, e como a ciência tem se dedicado a desvendar seus mistérios e a buscar soluções para os transtornos a ele relacionados. Foi uma jornada incrível de aprendizado e descobertas. É verdade. E esperamos que este mergulho profundo tenha lhe proporcionado informações valiosas e despertado sua curiosidade para saber mais sobre esse gene tão importante. E que a ciência continue a nos guiar em busca de um futuro com mais saúde e bem-estar para todos. Continue acompanhando o The Deep Dive para mais explorações no universo da ciência e até a próxima.